Mauro, então, esse ministro, quando eu perguntei para ele, falei, como é que o senhor recebeu? Ele falou, fiquei perplexo, porque não estava esperando, ninguém estava esperando essa prisão hoje. O que estava sendo esperado era a prisão do Bolsonaro após o trânsito em julgado, né? O início do começo da execução da pena dele. E a Carla Araújo também trouxe hoje uma coluna falando sobre outro ministro do Supremo, como é que ele discorda da decisão do Moraes de prender o Bolsonaro. Então, os integrantes do tribunal, eles foram pegos também de surpresa com tudo isso, porque, aí repetindo, como o ministro Moraes colocou na decisão dele, pouco depois da meia-noite sumiu o sinal da tornozeleira eletrônica, então que foi um negócio de última hora. Mas isso para dizer que realmente o Supremo foi, pelo que a gente está vendo ali, o Supremo foi pego de surpresa, ninguém estava esperando, esperavam o quê? Que fosse nos próximos dias que isso acontecesse, porque o Bolsonaro já foi condenado e a execução da pena ia começar em algum momento em breve, Mauro. E tem o seguinte também, né, gente? Se a defesa de Bolsonaro conseguir comprovar que, gente, foi um defeito na tornozeleira, a vigília não tem nada a ver com isso, são só orações. Se eles conseguirem comprovar, eles têm como entrar com recurso. Né? Não é uma decisão final que Bolsonaro vai ficar preso para sempre. Existe a possibilidade de recorrer. Os próprios advogados já disseram que vão recorrer. Quer dizer, estamos aí num caminho. Não parece que um recurso a essa altura vai ter muito sucesso, mas que existe a possibilidade de recorrer, sempre existe. E, Carla, você tinha essa apuração justamente de um ministro do Supremo que discordou dessa medida do Alexandre de Moraes e tem uma decisão, inclusive, de que essa vigília vai ser mantida ali na porta do condomínio. É isso, a nossa reportagem aqui, que continua acompanhando a live do senador Flávio Bolsonaro, informou agora aqui que ele vai manter essa vigília às 19 horas enfim, a nossa reportagem também vai estar lá. A gente tem que ver qual que vai ser o tamanho dessa mobilização ali e também se, eventualmente, né, eu acho que o senador Flávio Bolsonaro está dobrando a aposta aí, né? Ele tá realmente querendo, de uma certa forma, enfrentar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem que agora Bolsonaro já foi retirado da prisão domiciliar e levado à carceragem da Superintendência da Polícia Federal. Mas o fato é que o Flávio Bolsonaro, uma das razões que Moraes apontou na decisão é justamente essa organização, né, do Flávio Bolsonaro. Agora, para complementar o que a Letícia citou aí da coluna que eu soltei também agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, está com 10 ministros, né? A vaga do Luiz Roberto Barroso, agora a gente teve a indicação recente do Messias. E além da primeira turma que eu trouxe aqui mais cedo, que conversando com integrantes da primeira turma, eles avaliam que certeza a decisão do ministro Alexandre de Moraes da prisão de Bolsonaro será mantida. Ou os demais integrantes da corte também falando sobre anonimato, né? Não querem falar agora publicamente ainda, acham que é cedo para fazer qualquer manifestação pública, então vão aguardar os autos, né? Mas nesse caso, um não integrante da primeira turma, conversando com ele agora há pouco, ele falou: olha, na minha avaliação, eu não acho que essa medida de o Flávio Bolsonaro ter chamado para a vigília justificaria. E nas palavras desse ministro, Mauro, ele diz que a rua é do povo, né? E que ele fala que a rua é do povo e que não caberia uma manifestação por isso e que o ministro Bolsonaro poderia ter solicitado o reforço da segurança, se fosse o caso. Agora, só para finalizar, falando o que você disse aí sobre esses recursos ou não, a gente lembra que, pela jurisprudência do Supremo, haveria um recurso, e se foi se discutido isso, os advogados pediram isso muito no começo, no início desse processo, para esse caso ser julgado no plenário, né? E isso foi debatido durante o julgamento, isso foi descartado pelo Supremo Tribunal Federal e que manteve o julgamento na primeira turma. E aí, pela jurisprudência do Supremo, ele só iria para o plenário se tivesse 2 votos contrários, que não foi o caso. Tem apenas o voto do Fux. Então, ou seja, essa decisão ir para o plenário, agora, neste momento, ela é difícil. Mas, indo ao plenário, a gente já pode apostar que tem pelo menos uma resistência aí, com certeza, Mauro.